live que nós estamos fazendo. A primeira, sobre esse mesmo tema, foi semana passada, onde participaram aqui com a gente o Jair Ferreira, presidente da FENAI, o Maerton Neves, presidente da FENAG, a Ana Vasconcelos, presidente da Advocef, eu participei coordenando, e hoje nós temos aqui conosco temos aqui com a gente hoje o Leonardo Quadros, que é da APCF São Paulo e da Federação dos Bancários da CUT de São Paulo. Muito bem-vindo, Léo. A Obrigado, Tatiana Tamin, que é presidente da Audicaixa, que é uma entidade que representa os auditores da Caixa, um grupo que faz um trabalho extremamente nobre e necessário. Fernando Turim, que é presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa, que, sem dúvida alguma, cumpre uma das funções mais importantes do papel público, que é a função de organizar e fiscalizar o trabalho na área de infraestrutura, de habitação. E o Juliano, que é da Social Caixa, que é um grupo profundamente qualificado da Caixa, que são os técnicos sociais que lidam também, e eu diria que a cara da Caixa, né, Juliano? Que são os técnicos sociais que avaliam os programas sociais e os atendimentos. Depois o Juliano vai poder explicar para a gente um pouco melhor. Então, boa tarde a todos vocês também que estão acompanhando a gente hoje. A Caixa está passando por um momento aí bastante delicado, né, com esse atendimento do benefício social. Eu sempre digo que a Caixa chegou aos seus 159 anos porque é um banco de superação e vai atender, vai cumprir, está cumprindo uma missão extremamente relevante, que é aí de atender milhões de pessoas. Nós estamos falando aí de quase metade da população brasileira deve passar pela Caixa, mas, em consequência, isso traz uma série de riscos para os empregados e também para essa população que está se aglomerando nas agências. Nós, inclusive, mostraremos alguns retratos dessa situação nos locais de trabalho. Mas, para começar, eu gostaria de passar aqui a palavra para o Leonardo, para se apresentar e aí falar um pouquinho para a gente de como está vendo essa realidade atual da Caixa. Leonardo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rita. Boa tarde a todos e a todas que estão dividindo aqui com a gente essa live e a todos que estão assistindo também, né? Eu sou empregado da Caixa já há 17 anos, mas acho que esse é um momento tão ímpar que mesmo aqueles que são empregados há mais tempo não viveram algo parecido, né, Rita? Com certeza. E, assim, a gente viu uma transformação muito grande da situação das unidades de ponta, né, das agências, desde o início dessa pandemia até hoje, porque bem lá no começo, quando a Caixa começou a implementar os protocolos que foram exigidos, cobrados pelas entidades representativas, pelas entidades associativas e sindicais, a gente tinha uma realidade que é muito diferente da realidade que a gente tem hoje, né? Eu lembro que nas 2 primeiras semanas de contingenciamento do atendimento, de implementação do rodízio, as filas nas agências da Caixa eram menores até do que as filas dos bancos privados. E hoje a gente está numa realidade totalmente diferente, né? Eu tenho visitado diariamente as agências e são raras as unidades em que existe uma condição um pouco mais tranquila em termos de aglomeração na porta das agências, né? Ontem eu estava em Guarulhos e o volume de atendimento em algumas agências lá era tão grande que a fila era de aproximadamente uns 200 metros até chegar na porta da agência. E o que é mais grave, né? A maior parte dessas pessoas, elas não precisavam estar lá porque os serviços que elas estavam buscando ali não eram aqueles serviços essenciais que são oferecidos pela agência, né? As pessoas estavam indo lá para buscar informação a respeito do auxílio emergencial ou então para reportar problemas no aplicativo, que são coisas que não se resolvem
no atendimento feito pelo empregado da Caixa presencialmente. Então, é isso que a gente tem buscado denunciar e reportar para a direção da Caixa, para que a diretoria da empresa tome medidas que sejam de fato efetivas para conter essas aglomerações e reduzir essas filas. E as medidas que foram anunciadas recentemente, né, que foi abertura no feriado, no sábado, e também aquele portal Quero Atender, para que os empregados se voluntariem aí para as agências, do meu ponto de vista e do ponto de vista da maior parte das pessoas da agência e dos colegas do movimento com quem a gente tem falado, não é efetivo, porque se mais de 80% da fila busca serviços que não são oferecidos pelos empregados, você aumentar a quantidade de empregados não vai tirar as pessoas dali, né? Existe um descasamento entre a demanda que está sendo buscada pelas pessoas e a oferta de serviço que é feita pelas unidades. E esse descasamento não é resolvido quando você aumenta a quantidade de empregados que está ali prestando atendimento presencial. Então, são esses os problemas que a gente tem enfrentado e visto no dia a dia das unidades, Cita. Obrigada, Leonardo. Leonardo, só uma pergunta. Você está visitando as agências, né, que eu sei, né, no estado inteiro. Sim. Você está encontrando os trabalhadores com os equipamentos de proteção individual? E você está usando também? Sim, Ita. Hoje os empregados têm recebido esses equipamentos diretamente da Caixa. Essa também foi mais uma demanda do movimento associativo e sindical, né? Porque no início a Caixa aumentou o pronto pagamento, mas as unidades tinham um problema que não encontravam no mercado para comprar. E todas aquelas reivindicações que a gente apresentou de compra centralizada de máscaras, de álcool em gel, e posteriormente, né, outras demandas que foram surgindo, que foi a aquisição do Face Shield, da proteção de acrílico nos guichês, isso está sendo feito, sim, né? Boa parte das agências já tem instalação do acrílico nos guichês e já recebeu o Face Shield. Essa distribuição, pelo que a gente notou, começou pelas capitais e agora está indo para cidades mais próximas, né? E começou pela capital, porque na capital é onde hoje a gente tem uma concentração maior de disseminação do corona, né? Mas na Baixada, na região metropolitana de São Paulo, no ABC e em algumas regiões do estado, do interior do estado, esses equipamentos já estão presentes, sim. Também estou usando, né? Porque a gente não sabe se a gente é sintomático e se de repente a gente acaba transmitindo involuntariamente para alguém. Então, são equipamentos importantíssimos para uso de todos, né? Muito bem. Nós vamos mostrar agora um pouco dessa realidade que o Leonardo falou num vídeo de uma agência aqui de São Paulo. Vamos ver. Que é a agência Ayrton Senna, para o pessoal ter noção da situação. Aí vocês estão vendo a agência Ayrton Senna aqui em São Paulo, dá para ter uma noção. Isso foi essa fila, pessoal, é de hoje de manhã, tá certo? Hoje, sexta-feira de manhã, essa fila na agência Ayrton Senna. Eu diria que é impossível os empregados da Caixa darem conta deste tamanho de demanda. Eu, inclusive, venho discutindo lá no Conselho de Administração que, embora a Caixa tenha expertise, tenha capacidade, e a história prova que a Caixa, ao longo da sua história, veio dando conta dos diversos desafios de atendimento à população, não é à toa que é um dos maiores bancos públicos do mundo, sempre lembrando que a Caixa é pública, graças à luta dos empregados e da sociedade organizada que defendeu ao longo dos anos que ela se mantivesse pública, porque as ameaças foram grandes,
mas eu venho argumentando de que esta tarefa dada pela Caixa, pelo governo, neste momento de pandemia, o ideal seria descentralizar esse atendimento em outros bancos do sistema financeiro, para não colocar essa população sob risco, para resguardar a população de risco de contágio e, logicamente, agilizar o pagamento também e, ao mesmo tempo, resguardar os empregados, porque nós, como eu disse aqui, nós estamos falando de metade quase da população brasileira. Eu gostaria, então, agora de falar com a Tatiana. Tatiana é da Audi Caixa, da Associação dos Auditores da Caixa, né? Tatiana está em home office. Eu gostaria de falar com você um pouco como é que você vê essa realidade e também do seu setor, como é que os auditores, né, se estão preocupados, como é que está funcionando também essa área da auditoria da Caixa. Boa tarde e seja muito bem-vinda, Tatiana. Boa tarde a todos. Eu, como Leonardo, tenho 17 anos de Caixa também. E antes de ser auditora, eu trabalhei em agência toda a parte do tempo. Então, eu fiquei 9 anos em agência antes de ir para a auditoria. Eu conheço bem a realidade, né? Eu sei como é puxado para os colegas que trabalham em agência, porque a grande parte dessas demandas, como o Leonardo trouxe, não se resolve nas agências, só que a população não tem atendimento por nenhum outro órgão. Então, eles procuram atendimento da Dataprev, procuram atendimento dos ministérios, e eles não são atendidos. A Caixa é o único órgão que está fazendo esse atendimento à população. É a empresa que tem a linha de frente, que tem os empregados preparados para lidar com esse tipo de situação de atendimento emergencial. Então, é sempre a que vai tomar a pedrada, né? Então, a gente vê um monte de reclamação no Twitter, no Instagram, sobre o auxílio emergencial, como se fosse responsabilidade exclusiva da Caixa a realização desse pagamento, e não é. A Caixa está operacionalizando esse pagamento, mas o cadastro não é feito pela Caixa, né? O cadastro é feito pela Dataprev, enfim, são coisas que a gente vai discutir mais hoje, né? Na auditoria, foi uma das primeiras áreas da Caixa que conseguiu fazer o home office, e eu tenho que agradecer ao auditor-geral, né, o Marco Varela, porque ele capitaneou esse pedido junto à presidência. A auditoria não trabalha na rede, não trabalha no negócio diretamente, então ela não precisa estar colocando os funcionários, os auditores, para aumentar o transporte, o tráfego de pessoas na rua e nos prédios administrativos. Então, desde o dia 23 de março, 100% do quadro da auditoria está trabalhando em sistema de home office. E como foi autorizado pela Caixa, né, até o dia 30 de abril a gente tem esse home office garantido. Depois disso eu não sei como vai ficar, até porque isso foi a questão de isolamento ou não, ficou descentralizado por cada estado e por cada município, é uma coisa que a gente vai discutir no decorrer da próxima semana, né? Mas entendo que dá para fazer, a gente consegue fazer o trabalho, grande parte a gente tem conseguido fazer via home office. Tem muita coisa que a gente precisa demandar as unidades, é algo que tem se tomado cuidado mesmo para que a gente não demande as unidades mais do que as demandas que eles já estão tendo em função dessa pandemia. É um olhar atento que a auditoria está fazendo com as unidades de negócio para que a gente não atrapalhe nesse momento. Obrigada, Tatiana. Deixa eu só falar o seguinte, o que muitas pessoas não entendem, até meios de comunicação importante, é que o programa do benefício emergencial, ele é um programa do governo. Inclusive, a proposta original do governo é que esse benefício fosse na ordem de R$200. Esse benefício só chegou a R$600 depois de muita pressão popular e das entidades, os movimentos fazerem uma cobrança. Mesmo R$600 é um valor muito pequeno para uma família se sustentar. Isso mostra, e esses milhões de pessoas que estão no atendimento, isso mostra o grau de pobreza que temos hoje no país, pobreza que aumentou nos últimos anos, até porque o país já tinha adotado um modelo que ampliou o modelo econômico, o governo adotou um modelo econômico que ampliou a miséria no país, e agora isso, com essa pandemia, se agudizou.
Então, o Juliano conhece bem essa realidade, né? O Juliano é presidente aí da Social Caixa, que é a entidade que reúne os técnicos sociais. Então, gostaria que o Juliano falasse um pouco qual é a visão da Social Caixa sobre isso e também como é que está hoje o trabalho dos técnicos bancários nessa situação, como é que o pessoal está atuando. Boa tarde, Juliano, seja muito bem-vindo aqui à nossa live hoje. Boa tarde, Rita. Quero saudar os colegas que estão juntos com a gente aí, Tatiana, Fernando, Leonardo, e parabenizar você, Rita, por esse movimento de chamar as outras associações, de congregar, de partilhar as informações que você tem acesso. Então, em nome dos associados da Social Caixa, parabéns, viu? E muito obrigado. Então, Rita, a gente trabalha com os programas Minha Casa Minha Vida e PAC, com saneamento, né? Acesso da população mais necessitada à água potável, a esgoto, à cidade, né? Enfim. E a gente trabalha junto com as prefeituras, muito junto com as secretarias de promoção social, de serviço social. E, recentemente, nas prefeituras que eu tenho acompanhado projetos, esses profissionais relatam o aumento na demanda por esse tipo de serviço. Então, eu tenho visto que, junto com o pessoal da saúde, Rita, esse pessoal do serviço social é outro que merece salva de palmas todo dia na janela também, sabe? Porque eles estão lá auxiliando as famílias a acessarem os programas federais e também todo município tem os seus programas municipais. Então, eles geralmente têm um fundo de promoção social ou um fundo de assistência social e fornecem cestas básicas. Então, o relato que eu ouço é que aumentou muito a demanda por alimentos, por recursos, e eles estão na luta de localizar essas famílias que estão precisando, né, e não deixar ninguém passando fome. Então, eu vejo que somos três grupos que estamos na guerra. É o da saúde, que é o do serviço social, e somos nós, os bancários, da Caixa, né? E só que eu sinto que mudou um pouco, Rita, a sensação de ser empregado da Caixa de uns dias para cá. Quando a gente ouviu o comentarista da Globo News falando que a Caixa estava de parabéns porque conseguiu bancarizar milhões de brasileiros, nunca no mundo se viu algo assim, que a nossa tecnologia estava de parabéns, deu aquele orgulho, aquela felicidade de ser empregado da Caixa. Mas agora, quando a gente começa a ouvir comentaristas de programa sensacionalista, levantar a suspeita de que tem empregado da Caixa desviando o benefício da população carente, quando a gente fica sabendo de colegas nossos sendo agredidos pela população, e, enfim, a gente já muda o sentimento para um medo, né? Então, a sensação que eu tenho é que a gente precisa reconhecer, valorizar, mostrar que os colegas nossos nas agências, eles merecem o mesmo reconhecimento que o pessoal da saúde, né? Então, eu acho que vale a pena mostrar o trabalho que os colegas estão fazendo, pedir para esses mesmos programas que levantam suspeitas, para eles mostrarem o dia a dia desses colegas lá atendendo, se expondo, deixando suas famílias, né? Quando eu falei para minha mulher que a Caixa estava pedindo pessoas para atender nas agências, né? Assim como a Tatiana, eu estou em home office, né? Mas eu sinto essa angústia dos colegas que estão lá com essas filas quilométricas. Então, eu falei, olha, abriu a... Então, minha mulher, mais prudente do que eu, falou, olha, isso é ir para a guerra. A gente tem uma filha pequena, você tem certeza que você vai deixar tudo para ir lá fazer? Então, assim, quem está nesse dia a dia merece salva de palmas mesmo, né? Então, Rita, só voltando no nosso trabalho, né? Então, a gente acompanha esses projetos no Minha Casa Minha Vida, que é um trabalho de desenvolvimento socioeconômico e de promoção do protagonismo das famílias, né? Então, a gente já não tem praticamente mais obras do Minha Casa Minha Vida, mas a gente tem esses projetos de trabalho social acontecendo ainda, né? Porque acontece depois da entrega, assim como também nesses programas de saneamento e urbanização de favelas. E as técnicas nos perguntam, olha, a gente tem pessoas aqui que não tem celular. Como que eles vão acessar esse benefício? É quem mais precisa, né?
E aí eu lembrei que eu vi um vídeo, eu não lembro de onde vem, mas eu lembro daquele padre Júlio Lancelotti, que atende população de rua, dizendo que tem pessoas que não precisam do auxílio e emprestam o celular para a pessoa em situação de rua se cadastrar o benefício, né? Então, a gente, nesse momento que a gente não pode ter aglomerações no trabalho social, então a gente está discutindo entre os assistentes de projetos sociais, técnicos sociais, que a gente representa, para articular essas pessoas, né? Então, a gente procura dar as instruções sobre prevenção ao vírus, articular políticas sociais, mas muitas vezes nos faltam informações também, Rita. Né? Inclusive, eu te demandei, né, no privado antes, Rita, como é que a gente faz com esses casos, né? Se você tem alguma informação, se puder nos passar. E aí, Rita, eu vejo que, junto com esse risco que os colegas estão correndo na agência de violência, de contrair essa doença, tem uma falta de informação à população, sabe? Eu reconheço que é angustiante a gente não ter um prazo para receber um dinheiro que nos é prometido, sabe? Então, uma coisa que eu senti falta também é de que no aplicativo tivesse ali, olha, em até 5 dias você vai receber, vai acreditar na conta, né? Enfim, eu acho que faria bem para o grupo de empregados da Caixa que houvesse mais informações para a população, né? Como assim você já vem defendendo, Rita, como os movimentos representativos já vêm defendendo, né? Mas eu reforço isso também porque eu venho percebendo, tá? E aí, Rita, eu acho que eu já tomei bastante tempo aqui, mas se houver um tempinho, eu queria falar também dos desafios que a gente tem no pós-pandemia, né? Quando tudo isso passar, talvez a gente traga alguma coisa de bom, né? Que para não ficar só no lado ruim. Ótimo, Juliano. Vamos ver se no final a gente consegue tratar um pouco sobre isso. Mas, antes de passar para o Fernando, dizer o seguinte, isso que o Juliano falou é importante, né? De novo, para quem está ouvindo a gente, seja os empregados, seja a população. O programa do benefício é um programa do governo federal. A Caixa está gerenciando o pagamento. Na minha opinião, e eu venho dizendo isso, não poderia ser só a Caixa a executar todas essas operações, embora ela tenha capacidade, mas dada a demanda e dado o fato de que do perigo da proliferação do vírus, já que estamos numa pandemia, para os clientes usuários e empregados. Ocorre que o decreto do governo ele tem falhas. Então, a primeira falha, ele não prevê nenhuma alternativa de cadastramento para as pessoas que não têm um aplicativo, que não tem celular, né? Porque, inclusive, não precisa da internet para usar o aplicativo, mas que também não tem site. Então, as pessoas que estão nessa situação aí, que a avaliação que seja em torno de 5 milhões, incluindo, por exemplo, pega aqui em São Paulo, você tem 27 mil moradores de rua. Como é que essas pessoas vão se cadastrar? Então, essas pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão indo para as filas da Caixa, inclusive alguns meios de comunicação com informação equivocada, acabam orientando essas pessoas a irem nas agências. E nas agências não tem cadastramento. É até importante falar isso aqui para quem está ouvindo a gente. Não tem como se cadastrar na agência da Caixa. Então, esse trabalho que você falou dos municípios, na minha opinião, o governo federal deveria fazer uma parceria forte com os municípios e os municípios, sim, fazerem um cadastramento dessa população, até porque eles sabem onde essa população se encontra. O outro problema que nós temos é que 300 municípios do país, em torno de 300 municípios do país, inclusive eu quero agradecer aqui o Cássio, meu amigo, que fez esse levantamento para mim. Esses municípios, eles não têm banco nem lotérica. Portanto, nesses municípios, o que está ocorrendo, né? As pessoas estão se locomovendo para ir em outras regiões buscar. E aí elas têm custo com isso, e elas não têm recursos, e aglomera mais ainda nas cidades vizinhas. Então, o decreto tem uma série de falhas. Boa parte das pessoas que estão indo nas filas, elas estão indo buscar informações.
Qual o outro problema? O outro problema é que a demanda foi tão violenta, e também lembrando as pessoas, não é a Caixa que digita os dados, é a Dataprev, a Caixa paga. E só para vocês terem ideia, tem lá, o povo até começou a brincar, né? Cadê a análise? Porque boa parte dos aplicativos, das pessoas, a resposta que vem é que o benefício está em análise. Por quê? Porque não se deu conta de checar todos os dados das pessoas e, obviamente, tem algumas que não têm direito, não estão nos critérios e acabam lá também se cadastrando, tumultuando mais ainda. Só para vocês terem ideia, eu peguei uns números de hoje, só hoje, das 3 horas da manhã às 8 horas da manhã, olha só, das 3 horas da manhã de hoje às 8 horas da manhã, 45 milhões de usuários foram cadastrados. 45 milhões. Só de manhã hoje, das 3 às 8 da manhã, a quantidade... desculpa, eu dei o número errado, 45 milhões no total. Mas só das 3 horas da manhã às 8 horas da manhã, 495 mil pessoas se cadastraram. Hoje, quase 500 mil pessoas só hoje. E 45 milhões no total até agora, e esse número deve crescer. Nesses 45 milhões não estão os beneficiários do Bolsa Família. Não estão aqui. Então, nós estamos falando, quando eu falo que nós vamos chegar perto, na minha opinião, nós vamos chegar perto de 100 milhões, não é brincadeira. Infelizmente, isso mostra o tamanho da desigualdade no país. E para as pessoas saberem, a Caixa está bancarizando essa população, isso é extremamente importante, e já 13 milhões de pessoas tiveram poupanças digitais abertas. Então, esses números são astronômicos, são números, né? O povo diz que a Caixa vai entrar no Guinness Book, deve entrar. Agora, isso tem um preço, né? Que é o preço das condições de trabalho dos empregados, que, como disse o Juliano, para as pessoas ficarem em casa, muitos profissionais estão tendo que se arriscar. Então, os profissionais de saúde, os profissionais de aplicativos, os profissionais de mercados, de farmácias e os bancários, em especial os bancários da Caixa Federal, que estão atendendo milhões de pessoas todos os dias, se desdobrando, estressados, com medo, mas estão lá na linha de frente. Então, é esse dado. Eu já, de antemão, já passo aqui para meu amigo Fernando, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, também para falar um pouco como é que está esse segmento na Caixa, o pessoal está trabalhando, está em home office, quais são as principais tarefas e também como é que o Fernando vê essa realidade que nós estamos vivendo aí. Seja bem-vindo, Fernando. Fernando é companheiro de jornadas de muitas lutas, né? Bom, boa tarde aos nossos colegas que estão participando da reunião e aos demais que estão nos assistindo. Vou falar um pouco do nosso trabalho. Meu trabalho na Caixa, eu sou oriundo do BNH, então, entre BNH e 1980, então, juntando BNH com Caixa, são 40 anos. Nós já passamos muitas coisas, muitas dificuldades, muitas situações, até eu, particularmente, passei situações de enchentes, vendo cidades debaixo d'água, algumas situações muito complicadas, sendo que a vida humana vai por água abaixo. Eu, particularmente, já trabalhei em seca, no Ceará, então eu conheço alguns fenômenos que atingem a vida humana, né? Por exemplo, a diferença da enchente para a seca em termos de vida humana é que a enchente mata rápido e a seca mata devagar. Mas são duas... e nessas ocasiões, assim, normalmente a Caixa Econômica sempre teve papel preponderante em termos de liberação do Fundo de Garantia. São várias situações, mas nunca nenhuma como essa. Nós estamos vivendo uma situação inusitada, porque é uma pandemia que pegou o mundo inteiro. E todos nós, de uma certa forma, somos responsáveis por isso e temos o nosso trabalho, a nossa situação, principalmente os nossos colegas que estão nas agências. Hoje, por exemplo, eu estou voltando de férias. Eu tive que ir na agência para alugar meu computador e percebi
há vários dias que não saio de casa, o quanto esses colegas estão se expondo, o quanto eles estavam lá com máscara, primada também, aquele equipamento de complementar, mas a gente sabe que não é fácil. E era uma agência que é pouco, nenhum perto da minha casa, sem muita fila. Mas vocês levantaram várias coisas que eu já vinha pensando. De que forma tudo isso, a questão, por exemplo, da informação, ela é preponderante para evitar essas aglomerações, diminuir, porque toda vez que a gente, por exemplo, a Caixa, ela poderia, e o próprio governo federal, né, ou quem de direito, fazer um gasto maior na divulgação. Se não fazem propaganda, fazer uma divulgação maior em termos de informação. As pessoas, pelo que a Rita falou, a maior parte das pessoas vão pedir informação nas agências. Então, você colocando informação, você vai diminuir muito, porque a pessoa vai lá de maneira concreta, ela vai para resolver um problema. Outra coisa já tinha sido levantada, é a questão daqueles que não têm acesso a nenhum tipo de instrumento, de aplicativo, celular, coisa que o valha, que estão na rua. Então, essas pessoas aí nós temos, o Juliano levantou, o Leonardo também, a questão de usar as prefeituras. Eu acho que é importantíssimo. As prefeituras têm uma capacidade de chegar mais junto da população. E elas conhecem mais essa população que está completamente fora, merece receber todo esse benefício e está completamente fora do acesso a ela. Rita, nós, como a ANEAC, a gente, além de representar os engenheiros e arquitetos, a gente também representa os engenheiros e os administradores de rede da Caixa. Eles fazem parte da nossa associação e, com muito orgulho, a gente viu eles serem citados até internacionalmente por conta dessa tecnologia social, que foi dada até esse nome, né? Os cadastros que nós dispomos, isso facilitou em muito, com todas as eficiências, e muito que as coisas se amenizassem bastante. Esse é um pedaço, tudo isso que nós estamos falando são pedaços de uma empresa que se chama Caixa Econômica Federal, a parte social, a parte... todos, nós pertencemos a uma empresa multifacetária, ela tem várias coisas, vários papéis, é o bancário, é o social, a parte de desenvolvimento urbano. A Caixa tem um banco de desenvolvimento urbano dentro dela que ainda não usa. Um dia ela, então, pós-pandemia, acho que a gente pode retomar esse assunto. Nós, engenheiros arquitetos, podemos fazer muito mais pela Caixa do que a gente faz hoje. Nossa capacidade de atuação intelectual e de preparo é muito maior. A gente sabe disso, até uma coisa que angustia a gente. E essa luta que a gente fala de banco público há muito tempo, eu acho que desde que eu entrei na Caixa, isso aí existe. E nós, na ANEAC, temos isso no nosso estatuto, pugnar pela defesa da Caixa como banco social. Isso é uma bandeira. E uma bandeira, e hoje a gente fica falando, às vezes a gente fica falando muito, e as ações, alguns até se conscientizam. Mas agora, nessa pandemia, foi conscientizada a importância do banco público. E que, nesse caso, é a Caixa Econômica. Então, a Caixa vai ter que ser tratada de uma outra forma. Pela população, pelo governo e por nós mesmos. Isso a gente vai ter que sentar, vai ter que ter essa oportunidade, acho que repensar a Caixa Econômica. Mas ficou muito claro o que é um banco público, o que ele pode fazer. Até se o jornalista, que eu não lembro o nome da Globo News, ele viu uma delas, ele falou que não é. A Caixa serviu de exemplo, mas, por exemplo, no SUS, o SUS precisava de uma Caixa Econômica Federal, de uma atitude como uma Caixa Econômica Federal. Outros setores da população, da sociedade vão precisar de entes públicos. Tem uma notícia, hoje eu estava comentando antes, o governo já pensa em modificar o seu programa econômico em termos de atuar mais como agente indutor do desenvolvimento do que estava pensando. Eu acho isso muito bom, porque a carência que esse país que nós temos muitas riquezas, mas muito carentes. É uma contradição imensa.
E nós sabemos que a gente pode fazer muito mais, que a gente pode se utilizar muito mais na parte de infraestrutura, na parte de saneamento, na parte de habitação popular. Isso tudo a Caixa é referência. A Caixa tem equipe para isso. As prefeituras podem se utilizar da Caixa, não só na parte social, mas na parte de engenharia também, e arquitetura. Nós temos condições de atuar nessa linha de trabalho. Então, isso tudo requer um repensar de nós como empresa. Por exemplo, na questão do momento, nós estamos, basicamente, nós das áreas de engenharia e arquitetura, estamos em home office, né? Mas a gente tem um complemento da nossa equipe, que são os terceirizados. Então, vários trabalhos nossos são na rua, de vistoria, de análise, uma série de coisas. Então, as coisas têm que ser feitas por alguém. Então, nós estamos tentando racionalizar tudo isso para poder atender às necessidades, principalmente da população, né, mais carente, que as coisas têm que andar, da mesma forma que a esposa do Juliano colocou, que alguém tem que ir para a guerra. Né? Então, nós tem que... Realmente é um estado de guerra. Tá? Eu sei que não é fácil a gente ter que enfrentar tudo isso, mas a gente vai ter que enfrentar e hoje a gente tem que atuar no imediato, tá? O imediato está aí, as pessoas ficou exposto claramente a essa situação de carência, de desigualdade que nós vivemos. Esses números que a Rita trouxe de 45 milhões de pessoas acessando, se fazendo o direito do benefício, é um número expressivo demais para ganhar 600 ou 1.200 reais. Fernando, então é isso. Vamos só ilustrar um pouco o que a gente está falando aqui. Vamos colocar mais um vídeo de uma agência da Caixa. Nós colocamos um agora de São Paulo e vamos mostrar um agora lá da região de Pernambuco. E um dos problemas, inclusive, vem sendo o aumento da violência, né? Então, vamos ver agora a situação numa agência da Caixa lá em Jaboatão, em Pernambuco, para as pessoas terem noção do que é, como disse o Juliano aí, você tem uma boa parte da imprensa vem elogiando e vem reconhecendo o trabalho dos empregados e a dedicação e o papel da Caixa nesse momento, mas você tem algumas leviandades na imprensa e que insinuam que a culpa dessa demora no pagamento é dos empregados. Como eu disse aqui, a Caixa, na realidade, ela só paga, né? O benefício é do governo. E nós estamos tendo aí em alguns locais, inclusive agências quebradas, né? Empregados ameaçados. Então, aqui é lá em Jaboatão. Isso foi ontem. Ontem foi esse movimento na agência. Eu entendo que o governo, se os canais do governo para o atendimento do benefício fossem corretos, né? E se tivesse sido mantida a política de inclusão bancária da população que existia há alguns anos, hoje nós talvez não tivéssemos essa situação, que o ideal, inclusive, era não ter essa situação, embora a gente esteja numa pandemia. O ideal era as pessoas terem emprego, terem condições de trabalho, porque essa miséria não começou com a pandemia. Talvez se agudize com ela, mas não começou. É isso. Então, aqui é a agência Tabuão. Os empregados que estão na rede estão cumprindo uma missão fundamental, mas eu sempre gosto de dizer que é uma função fundamental, imprescindível, mas os empregados não são heróis para se exporem nesse grau sem que tenha alguns resguardos e outra, né? O ideal, na realidade, é minimizar a situação de risco para essa população também, como a gente está vendo ali, está se aglomerando, pode ser contagiada, inclusive tem risco, inclusive de assalto, né? Porque você tem muito numerário em jogo. Eu quero fazer uma pergunta ali para o Leonardo, mas antes de passar, só dizer o seguinte:
A Caixa, depois de muita cobrança das entidades sindicais, associativas, eu mesmo entreguei uma série de propostas lá na última reunião do Conselho. Ela deve estar contratando vigilantes e examas para organizar as filas. O problema que eu vejo é que isso não será para todas as agências, ela vai priorizar as demais movimentos. Mas, pelo que se a gente for ver, todas estão tendo muito movimento, haja vista que parte dos empregados está em home office por conta dos riscos. Tem os empregados também que estão no grupo de risco. Então, e a outra coisa, ela também vai contratar atendente para melhorar o sistema de atendimento telefônico, também para só algumas agências, né? Então, eu não sei se isso talvez minimize um pouco, mas não vai resolver, porque a multidão é muito grande. Por isso que eu disse que tem que se pensar outras formas de agilizar o pagamento. Mas eu quero perguntar para o Leonardo, primeiro ele dizer esse cartaz que está atrás dele, ali o que está escrito, que eu não consigo ver daqui, acho que o pessoal que está assistindo talvez não, mas perguntar a Leonardo o seguinte: os mesmos grupos que até outro dia defendiam a privatização das empresas públicas e mesmo da Caixa, a privatização da Caixa estava sendo planejada e não foi cancelado ainda, né? Só suspenderam, para privatizar a Caixa a partir das suas operações principais, mas esses mesmos grupos, o governo, a imprensa, economistas, hoje estão, né, estão na imprensa dizendo: poxa, mas o Brasil tem um banco público como esse, olha como a Caixa deu conta, olha como é importante o Estado ter uma empresa pública, ter um banco público como a Caixa. Porque imagine se com esse tumulto todo, tendo a Caixa no país todo, né, com as lotéricas, 4.000 agências, está desse jeito. Vamos imaginar qual seria a situação do governo se ele não tivesse um instrumento como a Caixa para poder executar esse pagamento. Então, Leonardo, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Rita, até viralizou a coisa de 2 semanas, né, quando a Caixa iniciou esse trabalho de viabilizar o pagamento do auxílio emergencial, um meme que várias entidades acabaram transformando em card e republicando, né? Eu vi a Advocef, a Contraf, a FENAI, enfim. A Caixa foi de privatizável a imprescindível, né? E, de fato... Só é importante, viu, Leonardo, essa campanha, essa frase, ela surgiu de forma espontânea na rede, né? Eu adotei, várias entidades adotaram, mas ela foi espontânea. Os próprios empregados ou a população, a gente não saiu, autor anônimo, né? Colocou na rede e isso viralizou e as entidades, inclusive, adotaram. Foi um movimento espontâneo, muito, muito interessante. Foi muito legal. E parece que o pessoal que rezava pela cartilha do Milton Friedman, né, e do Hayek, agora descobriram que é importante você ter empresa pública, né? E é interessante ver os economistas da TV que têm uma orientação mais pró-mercado, que prioriza o Estado mínimo, descobrindo que agora não é coisa de comunista você ter uma empresa pública capaz de executar políticas públicas, né? Quem sabe agora eles não descobrem que, inclusive, os Estados Unidos têm milhares de empresas públicas, como você sempre ressalta, né, Rita? E que elas desempenham um papel importantíssimo na economia como um todo. E, assim, uma situação também que foge um pouco do auxílio emergencial, mas também é relacionada à pandemia, né? O aumento da quantidade de empresas que estão buscando a Caixa para um auxílio financeiro nesse momento em que os negócios delas estão praticamente parados, é impressionante. Quando a gente conversa com os colegas que são gerentes PJ, eles estão em teletrabalho e, assim, o teletrabalho deles não tem hora para começar e não tem hora para terminar, porque é o dia todo recebendo documento de empresa para poder montar dossiê para fazer avaliação de crédito. Então, esse é um outro lado do trabalho que a Caixa está desempenhando agora, que não aparece tanto quanto o auxílio emergencial, mas é tão importante quanto e certamente vai fazer a diferença no futuro. E só um aspecto que eu queria falar, né, resgatando aquilo que o Fernando, o Juliano, a Tati disseram,
que é a questão da informação e a importância da gente levar a informação para o lugar correto, né? As entidades, elas estão tentando organizar com os movimentos sociais e as prefeituras também, e aí depois até gostaria de conversar com o Juliano para saber, para ver de que forma a gente pode organizar isso de um jeito que alcance mais pessoas, para fazer a informação chegar nas pessoas antes que as pessoas venham até a agência da Caixa, né? A gente estava conversando com alguns sindicatos para dialogar com os movimentos sociais, com o pessoal que é liderança de comunidades, para fazer essas informações irem até esses locais para evitar que as pessoas vão até a agência, né? Acho que esse vai ser um movimento importante, já que a direção da Caixa até agora praticamente não fez nenhum movimento nesse sentido de buscar informar melhor a população, né? E essa situação, Rita, que você falou da contratação dos vigilantes, de fato já começou ontem lá em Guarulhos. Algumas agências já estavam com reforço na vigilância, com pessoas atuando externamente às agências, e está sendo importante. Não resolve como um todo, porque o principal problema é a falta de informação mesmo, né? São as pessoas que vão até a agência sem ter necessidade, mas é importante para dar uma sensação de segurança maior para o empregado e para o próprio cliente que está indo até ali, sacando o benefício dele, né? E esse cartaz é uma sinalização que a PCF São Paulo está colocando nas agências, falando um pouco a respeito do momento, né, para que se evite aglomerações, que as agências naturalmente são o local de risco e até por isso as aglomerações devem ser evitadas, né? E a direção da Caixa poderia contribuir muito com isso se ela fizesse essa campanha de divulgação para poder explicar para a população quando elas devem ir para a agência e quando elas devem aguardar. Mostra melhor para a gente aí, Leonardo, para o pessoal aqui. Que está assistindo a gente ver. Isso. Dá para ver? Dá para ver. Legal. É que está invertido, inclusive, né? Então... Não, dá para ver direitinho. Muito bem. É uma iniciativa extremamente importante. Não só a PCF São Paulo, mas vários sindicatos aqui da base do estado de São Paulo fizeram. O ABC fez, foi o primeiro que eu tive notícia que fez. Jundiaí, São Paulo... ABC sempre na luta. Guarulhos. Então, vários sindicatos. E o primeiro que eu tive registro foi do ABC. Foi o que nos inspirou a fazer também. Antes de eu passar para a Tatiana, deixa eu perguntar uma coisa. O que você acha dessa convocação da Caixa? Eu falo convocação porque, para mim, é uma convocação para o pessoal retornar como voluntário. Você acha que isso vai resolver a situação? Absolutamente. Das agências e os empregados, né? Esse anúncio da Caixa só fez gerar mais confusão, né? Porque aí a gente, de ontem para hoje, recebeu N demandas de colegas que tiveram informação de que o rodízio iria acabar, de que o teletrabalho iria acabar, e o que a Caixa fez, ao invés de ajudar, foi causar mais insegurança entre os empregados, né? Tudo bem, pode até existir a situação de colegas que estejam dispostos a contribuir indo até as agências para fazer o atendimento presencial, mas já está provado, se um diretor da Caixa for até alguma agência e ficar 5 minutos na fila, ele vai ver que a maior parte das pessoas que vão até lá não entram na agência. Então não adianta você colocar mais gente na agência. É uma medida que não tem justificativa nenhuma e efetividade nenhuma. Algumas decisões da direção da Caixa, a gente discorda do método, mas elas ainda têm alguma efetividade, né? Mas essa que foi feita do Quero Atender, para colocar mais gente para fazer atendimento presencial, não tem efetividade absolutamente nenhuma. Mesma situação da abertura no feriado e amanhã no sábado, né? Eu fui até algumas agências no feriado, não só eu, vários dirigentes sindicais foram até as agências no feriado, e o cenário que a gente encontrou foi uma quantidade muito pequena de clientes que foram até a agência buscar um serviço que fosse feito presencialmente. A maior parte dos atendimentos foi de pagamento do FGTS. O auxílio emergencial mesmo foi praticamente nada. Então, é uma medida que não tem efetividade nenhuma, causou uma confusão enorme entre os colegas, porque ficou essa
essa visão de que, então o rodízio está acabando, então não tem mais 70-30, e não é nada disso. Continua rodízio, continua 70-30, e acho que vai ser uma medida que não vai trazer uma efetividade, não vai contribuir para resolver o problema. Obrigada, Leonardo. Nós estamos caminhando para o final, né? Depois eu vou passar para todos os convidados. Só agradecer, tem muitas pessoas nos acompanhando. Se tiver pergunta que a gente não conseguir responder agora, eu passo para os convidados. Muitas congratulações aqui para os nossos convidados, Juliano, Tatiana, o Fernando, o Léo, e eu quero agradecer quem está acompanhando. Como eu disse, se não der tempo da gente responder, a gente manda para os convidados, o pessoal manda depois aí e responde. Pedir para vocês compartilharem, para vocês aproveitarem esse debate, que ele é tão rico nesse momento. Eu me sinto, inclusive, muito honrada com os nossos convidados. Eu estive terça-feira na Agência Magnólia aqui em São Bernardo, no feriado, e, de fato, não havia movimento. E essas atitudes eles só comprometem, né, podem comprometer a saúde dos trabalhadores, né, dos empregados. Eu também acho um erro. Como eu disse, tem que se buscar outros caminhos. Parceria com os municípios para ajudar nas informações e cadastramento, destacando esse benefício é do governo, a Caixa só é pagadora, e a Dataprev é uma empresa pública excepcional, que estava na lista de privatização, né, e agora ficou imprescindível também. A Caixa faz o pagamento e é isso, ela não tem controle sobre todo o processo. Mesmo assim, a minha avaliação é que, para minimizar os riscos, o ideal é que vários outros bancos atendessem também, fizessem pagamento para essa população, porque aí você minimizaria o risco para as pessoas. Embora a Caixa, logicamente, é a empresa que tem condições de dar conta, não neste momento, né? Não neste momento especial, porque é uma pandemia. Então, neste momento, o risco é muito grande e as pessoas têm pressa, querem receber logo também, né? Estão passando necessidade. Tatiana, eu sei até que você tem uma reunião daqui a pouco, mas nós estamos, o pessoal aqui, né, está em horário de trabalho e nós estamos fazendo essa live. Teve uma queda, faz parte. Eu falo que essas lives a gente vai aprendendo. Nós tivemos uma queda, viu, pessoal? Mas já estamos retornando. Você ouviu, Tatiana, a Tatiana, a pergunta? Antes de ver, né, eu vi que aqui, acompanhando no Facebook, tem alguns colegas falando assim, perguntando para o Léo, então você está querendo dizer que as agências não precisam de mais empregados? Não é isso, as agências precisam de mais empregados, mas nesse momento é inútil colocar mais empregados para atender dentro. O que a Caixa poderia fazer era ampliar o atendimento telefônico, ou ampliar o canal de demandas, ou ampliar a divulgação do benefício do auxílio emergencial para que a população tivesse acesso à informação de qualidade. Porque se a população tiver acesso a essa informação, a gente reduz consideravelmente as filas nas agências, porque a maior parte dos atendimentos se referem ao benefício emergencial, que está sendo todo operacionalizado via aplicativo. Não tem necessidade da pessoa ir de que a gente está falhando em informar melhor essa questão do auxílio emergencial, que não é, o cadastro não é da Caixa, a Caixa só está fazendo o pagamento, não adianta ir na agência. Então, é isso que a gente estava falando aqui. Não é colocar mais empregado na agência nesse momento que vai resolver. A gente precisaria de um canal de atendimento telefônico melhor, de maior informação para a população, né? E
não é nem questão também de acesso à internet, porque o Brasil, em 2019, tinha 2 celulares por pessoa. Não é essa questão. Existe, claro, a população de rua, que está desassistida totalmente, mas em relação à população que é vulnerável, mas tem acesso à internet, o problema é a desbancarização, né? A gente não tem a população bancarizada. E aí, quando a gente tem um momento desses críticos, que as pessoas precisam receber o auxílio, a gente encontra esse entrave tecnológico, porque a pessoa tem um aparelho celular, mas ela usa basicamente para fazer ligação ou conversar via WhatsApp e usar redes sociais. Elas não acessam o banco via internet, até porque elas não utilizam o banco, que é a população que trabalha informal, que a gente viu crescer enormemente neste governo agora. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Agora, em relação à atuação das entidades, né? Desde antes, a gente vê, a gente tem esse movimento da qual a Audicaixa faz parte, que a Rita é a coordenadora, que é o movimento da Caixa 100% pública. Isso é muito importante e, no momento de crise, a gente vê o quão forte isso tem que ser, porque se a gente não tivesse, até hoje, segurado as barras para a Caixa ser 100% pública, ela não seria. Se a gente não tivesse o apoio dos empregados e das entidades... Não desliga não. O Fernando está falando aí. Então, eu entendo que é fundamental que as entidades elas se mantenham unidas, se mantenham atuantes nesses momentos também, e que a gente possa coordenar os movimentos com mais afinco para que não tenham informações desencontradas, né? Esse movimento que foi espontâneo da Caixa de privatizável a imprescindível, poderia ter sido melhor aproveitado por todas as associações, por todas as entidades representativas, porque foi realmente uma coisa muito natural que rodou. E a gente vê que a Caixa tem essa missão social que nenhum outro banco tem. Está no nosso sangue, está na nossa veia, corre na veia nossa, de todos nós empregados, e a gente precisa segurar isso muito bem, né? Amarrar muito bem essas pontas. Obrigado, Tatiana, aí, pela participação. De fato, né, tem um grupo, todas as entidades, principalmente no último período, né, com o projeto privatista colocado, se uniram mais ainda para defender que o banco tivesse público. Tivemos aí diversas atividades, não só o banco, né, nós conseguimos extrapolar isso e, na realidade, defender o patrimônio público brasileiro, né, e muito além, que nesse momento ficou claro que o discurso de Estado mínimo, né, de privatização, ele cai por terra. Por quê? Porque no momento de real necessidade se prova que é fundamental ter empresas públicas e ter o SUS, né, gente? Se não tivesse Sistema Único de Saúde, e lembrando aqui que ele vinha sendo todo desmontado, não é à toa que hoje tem muita dificuldade, a quantidade de leitos já vinha diminuindo, não é que aconteceu agora por causa da pandemia, você já tinha um problema, mas se com o SUS, Sistema Único de Saúde, está difícil o atendimento, que dirá sem o SUS, né? Então, o Brasil tem um sistema de saúde público, que, como eu disse, para frisar, vinha sendo desmontado, né? Vinha precarizado, e que agora é fundamental para o atendimento. Então, ficou claro, não só no Brasil, mas em muitos países do mundo, que se o Estado não tem um Estado forte, um Estado desenvolvimentista com empresa pública, ele não dá conta do atendimento, e que, no caso do Brasil, uma das fragilidades é que esse modelo de Estado vinha sendo desmontado. Tatiana, você vai poder ficar um pouquinho mais, ou você já tem? Vai, né? Não, remarcaram a reunião da segunda-feira, então eu posso ficar. Ah, ótimo, que bom. Então, vamos continuar. Nessa questão das agências, eu queria só falar o seguinte. Eu entendo que todo mundo aqui está vendo que esta pandemia está ganhando uma dimensão enorme. Todo mundo está acompanhando aí pelos meios de comunicação. Eu entendo que nós temos que seguir as orientações das autoridades sérias de saúde, né? Tem muita autoridade aí que não é de saúde e também não é séria, e vem defendendo que acabe o isolamento, que é uma prática, pelo que a gente acompanha, ninguém aqui é da área médica, mas as orientações é que no mundo inteiro se fez isso para diminuir os riscos da pandemia.
Só ontem, no Brasil, morreram em 24 horas 400 pessoas, né? Então, é um número assustador. Isto significa o seguinte, para os trabalhadores, sejam os colegas nossos, sejam os da saúde, sejam os do mercado, da farmácia aplicativo, continuarem trabalhando, para que a maioria das pessoas fique em casa, e era fundamental que a maioria que tenha condições fique em casa, esses trabalhadores precisam ter uma série de cuidados. Então, não só os equipamentos de proteção, e tem que ser equipamentos de qualidade, como também o isolamento, quer dizer, garantir um distanciamento social. Quando a gente fala assim, se coloca mais empregados nas agências, o ideal seria que não tivesse ninguém nas agências, esse é o ideal, né? Que o risco fosse menor ainda. Mas os empregados que têm um comprometimento enorme, e o banco tem, os empregados têm, está no nosso DNA, não é só um mero contrato de trabalho, é um compromisso com o país, faz com que uma parte tenha que atender, e a gente está sendo feito rodízio, tentando minimizar todos os riscos. Agora, se você amplia o número de empregados, ou se você não resolve esse problema das aglomerações, isso significa o quê? Que a Caixa está ajudando a proliferar o vírus. Isso é extremamente grave, isso não é pouca coisa. Por isso eu quero repetir aqui. Eu venho defendendo as entidades também, mas eu entendo que neste momento de pandemia tem que se ampliar as instituições para fazer esses pagamentos, para tirar essa aglomeração da Caixa. Isso seria bom para a população, porque agilizaria, isso seria bom, diminuiria o risco para a população e também para os empregados da Caixa, além de tudo isso que a gente já vem discutindo, por vigilante, até porque a Caixa não está só por conta do benefício emergencial, né? Nós sabemos disso, a Caixa está atendendo tudo que um banco faz, normalmente, mais o benefício emergencial. Então, é uma situação muito delicada e que nós temos, na realidade, é que garantir que esses colegas que estão atuando nas agências tenham cada dia mais equipamentos de segurança e mais cuidado com esses trabalhadores, né? Porque os riscos, de fato, eles estão colocados. Então, é só para ficar claro, porque se volta todo mundo, olha, eu diria para você o seguinte, eu acho que se volta todo mundo, mesmo assim, não dá conta desse atendimento. Por isso que eu acho que tem que ter outros canais e também o governo assumir a responsabilidade de orientar esta população, porque esta tarefa não é da Caixa, é do governo, porque o programa é do governo, a Caixa é pagadora. Bom, eu quero passar então para o Juliano. Juliano, você falou o seguinte, o que será da pós-pandemia, né? Qual é a sua opinião? O que será da pós-pandemia? E depois, só para a gente se organizar, eu vou passar para o Fernando e no final nós vamos fechar também com vídeo, tá bom? E porque nós já estamos aqui há mais de uma hora, o debate está maravilhoso, né? Mas nós precisamos caminhar para o encerramento. Então, Juliano, o que é a pós-pandemia? Qual é a sua avaliação? Quais são os desafios? Está fechado, Juliano, o microfone, tem que abrir. Perdão. Obrigado, Tati. Ô, Rita, eu acho que a gente leva, quando passar essa pandemia, a gente leva algumas ferramentas que a gente começou a usar que a gente pode continuar. Muitos colegas estão produzindo muito bem, né, em home office, estão deixando de gastar tempo no seu trajeto, de poluir as cidades, enfim, a gente tem uma economia de recursos naturais com isso, sem perder produtividade em muitos casos, né? No caso do trabalho social, Rita, que a gente faz com os beneficiários dos programas federais, a gente vem tendo muito desafio, porque geralmente são eventos com aglomeração, são palestras, oficinas. Então, a gente vem experimentando, criando alternativas com o uso de tecnologia, mas a gente sabe também que uma boa parte do nosso público não tem acesso à tecnologia, e a gente fica no desafio de medir o impacto disso, né? Então, essa nossa live aqui, a gente consegue ver no Facebook quantas pessoas curtiram, quantas assistiram, e da mesma forma a gente vai precisar, com as nossas ações à distância, medir o impacto, né? Porque muitas vezes tem um recurso público investido para a produção daquele conteúdo, né?
Agora, eu acho que o mais importante de tudo, Rita, é as pessoas se conscientizando de que é necessário um investimento público para desenvolvimento do país. Eu acho que agora esses liberais mais radicais, né, e meio até bitolados, eles conseguem enxergar que transferência de renda é necessário para um país tão desigual como o nosso. Então, eu estava assistindo até uma Roda Viva com aquela economista Mônica de Bolle, que ela se auto-intitula liberal, mas ela é a favor da renda, uma renda básica. Né? Então, a gente está ouvindo isso voltar à tona, né? A necessidade de distribuição de renda, sim. Como o Léo falou, na agência, os colegas analisando crédito para conceder empréstimo para microempresa, pequena empresa. Né? Então, a gente vê que, sim, recurso público é importante para desenvolver o nosso país. Né? A educação já é algo que é quase consenso de que é necessário um investimento público, mas a gente sabe que se a pessoa não tem uma casa, se ela não tem água encanada, se ela não tem esgoto, isso compromete até o aprendizado na escola. Então, essa é a minha grande esperança, Rita, de que depois disso, uma grande quantidade de pessoas compreenda a importância da atuação pública, uma atuação pública fundamentada e séria, e, com isso, claro, o papel dos instrumentos públicos, né, como a Caixa. Então, basicamente isso, Rita. Muito bem, obrigado, Juliana. Ô, Fernando, você acha que pós-pandemia é fundamental o investimento em infraestrutura e habitação? Como é que você vê isso? Quais seriam os investimentos principais aí para o Brasil sair? Logicamente, você tem uma recessão colocada, o Brasil já vinha em dificuldade, número de desempregados alto. O que você avalia que seria o caminho aí para pós-pandemia? Bom, sobre essa ótica, Rita, de infraestrutura e habitação, isso aí, independente de pandemia, o Brasil ele já é carente nisso. Tá? Nós temos um déficit habitacional grande, principalmente nas faixas de rendas mais baixas, né? E a infraestrutura ela é carente. Se você citar aqui um caso só de saneamento, o Brasil, na parte do saneamento básico, ele em termos de distribuição de água, ele é bastante servido, mas em termos de esgotamento sanitário, não é. Tem as questões de estradas, rodovias, ferrovias, toda uma infraestrutura para a economia funcionar, e ela é extremamente importante, e nós temos muito o que fazer ainda, mas muito, muito. E ficou claro, nessa situação, o Juliano abordou bem, a questão da importância da atuação pública, do ente público. Né? Tem um livro até que a FENAI distribui, que é do Fernando Nogueira, que faz ele faz um estudo sobre o que é um banco público e o que é um banco privado. Né? É muito interessante, porque é questão de conceituação. Então, se a gente extrapolar aqueles conceitos que estão ali para os bancos, né, para todo tipo de atividade que um país exerce, a gente tem claramente o seguinte: tudo que é de longo prazo e você precisa de um investimento mais longo, mais intenso, ele se caracteriza com o público. Aqueles mais imediatos, a iniciativa privada dá conta. Então, existe espaço para todos. Agora, um querer entrar no lugar do outro é que atrapalha. E hoje ficou claro, muito claro, essa situação, não em termos de infraestrutura, em termos de habitação. Eu vou falar também um pouquinho fora da nossa área, mas a questão, por exemplo, da educação, da saúde, isso aí ficou exposto. Da saúde, então, a gente com SUS carente e degradado, como ele vem sendo, principalmente nesses últimos anos, com a PEC do teto. Então, ficou clara a importância dele, porque sem ele a coisa seria muito pior. Eu cito o cara, sou morador do Rio de Janeiro, né? Eu tive toda a minha formação através de escola pública,
No Rio, as escolas públicas eram referências às universidades, no setor secundário, e os hospitais públicos do Rio de Janeiro também referências. E hoje, isso tudo quase que foi para uma situação muito caótica, muito deprimente. E hoje fica claro, o investimento, no caso de um país com as características do nosso país, é importantíssima a atuação do Estado como indutor do desenvolvimento. Isso aí não tem dúvida. A iniciativa privada ela vai até um determinado limite, ela não tem, passou dali, ela não vai mais, nem que ela queira, entendeu? Então, eu acho que nós temos muito que fazer. A Caixa, nessa área de infraestrutura e habitação, é imprescindível, é importantíssima. Eu acho que, até uma época, o Diesel, fazendo uma palestra num congresso nosso de empregados, falou que o grande diferencial da Caixa, naquela ocasião, hoje eu acho que até ele reformularia, hoje não é só esse, mas um dos grandes diferenciais é a atuação da Caixa na área de infraestrutura e habitação, ou seja, é o banco de desenvolvimento urbano que tem lá dentro. É o grande diferencial. Nenhum outro banco tem isso. Nenhum outro. Né? E hoje a Caixa está demonstrando que ela, na parte de bancarização da população de baixa renda, prestação de serviço, uma série de outras coisas. Olha, a gente até vai aprendendo as coisas que a Caixa faz. Então, eu acho que a gente vai ter que reestudar essa empresa. Nós, internamente, e a sociedade como um todo. Eu acho que foi uma oportunidade ímpar de a gente falar, viu? Nós já vínhamos falando isso há muito tempo. E é duro o preço, né? É duro o preço, né? Com certeza, mas é importante lembrar o seguinte, num país que tem 4 empresas centenárias e as 4 empresas são públicas, Casa da Moeda e Correios com mais de 300 anos, Banco do Brasil aí 209 anos, Caixa com 159 anos, essas empresas só chegaram até aqui porque são empresas de superação. Então, a Caixa é um banco de superação, que superou momentos extremamente difíceis, né? Na década de 90 ia acabar, ia ser privatizada, os empregados, a sociedade organizada, os movimentos lutaram, se manteve. Nos últimos anos, iam abrir o capital, ia vender operações que não está descartada, a nossa luta continua, e nós conseguimos, com muita luta, muito esforço, que ela se mantivesse pública, isso, logicamente, tendo sempre a população como aliada, porque as pesquisas mostram que quase 70% da população brasileira tem muito apego à marca Caixa, ao banco, inclusive é contra a sua privatização. Então, é um banco que tem respeito da população e se manteve, e, obviamente, tem que sempre estar se reinventando após pandemia, né? Não só a Caixa, eu acho que o mundo precisa se reinventar e a gente precisa aproveitar este momento para, na minha opinião, nós e todo mundo, para refletir sobre qual é o futuro e qual é o mundo que nós queremos. Porque essas filas, por exemplo, no benefício emergencial, e o mundo inteiro mostra isso, que, embora o vírus seja democrático, né, pegue qualquer um, a realidade é seletiva e justamente a população mais pobre, mais carente, é a mais afetada pelas mortes, isso no Brasil está sendo já e no mundo inteiro. Então, é quem tem mais dificuldade para ter acesso à saúde, né, para ter... Imagine esses milhões, gente, na fila para receber R$600. Então, é um mundo que precisa ser repensado, porque a desigualdade social é gigantesca, né? Tem 6 pessoas no mundo e também 6 no Brasil que concentram sozinhas metade da riqueza mundial. Quer dizer, isso é absurdo. O que o cara faz com esse dinheiro todo agora, por exemplo, né? O que ele faz? Enquanto você tem metade da população do mundo e do Brasil aí numa situação como essa que nós estamos vendo nas filas das agências da Caixa. Então, é um mundo que precisa ser repensado, repensar o meio ambiente, repensar o nosso valor para as relações pessoais, né? Ai, como eu estou sentindo saudade de dar um abraço, né? Um beijo, né? Como faz falta o calor humano.
Então, acho que é um mundo que tem a chance de se repensar. Eu espero e torço que a gente saia dessa crise, logicamente com muitas dificuldades, mas com muita esperança de que o mundo consiga sair melhor do que entrou. Acho que a crise tem que ter esse papel, né, de fazer as pessoas repensarem o que querem. Então, eu quero agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês. Olha, a gente vai conversando, muita gente acompanhando a gente vai perdendo um pouco o horário, vai se estendendo, mas foi muito bom. Quero agradecer o Léo, a Tatiana, o Fernando, o Juliano por estar aqui hoje. Nós vamos fechar com um vídeo de uma colega da Caixa, que, na realidade, ela é um vídeo que viralizou na rede, mas ela retrata essa garra, esse comprometimento, essa entrega que os colegas da Caixa têm e que devem ser profunda, principalmente o pessoal que está na linha de frente, também o pessoal da tecnologia, que se desdobrou aí, né? Sempre dizendo que a Caixa é atrasada, e o povo conseguiu se desdobrar, criou um aplicativo em tempo recorde, tem lá suas dificuldades, porque em nenhum lugar do mundo você teve tanto acesso ao mesmo tempo, mas estão tentando corrigir isso. Então, quero terminar com esse vídeo da colega, mostrando esse comprometimento e dizer que o papel de todo mundo que está aqui, das entidades, e o meu, vai ser sempre o de defender os empregados e também defender a população, os usuários, defender um Brasil melhor para todos, e esse Brasil melhor passa por ter empresa pública forte, um Estado organizado. Então, obrigado, pessoal. Vamos fechar aí com a nossa colega lá da agência Mossoró, no Rio Grande do Norte, que pode pôr, Aline, que é uma agência... Rio Grande do Norte é uma das cidades mais carentes do Brasil, que dependem muito do Bolsa Família. Então, a colega está lá. Vamos ouvi-la. Todo mundo que não tem conta. Essa conta foi aberta. Então, assim, não tem agência para fazer nada. O que precisa ser feito? Então, é isso. Vamos terminar com essa homenagem nossa aqui para os colegas da Caixa e também um abraço forte, um fraternal para todos esses trabalhadores que estão se arriscando nas filas para receber, mas pedir para eles se cuidarem, usarem máscaras, garantirem pelo menos o distanciamento social, e nós vamos brigar aí para melhorar a qualidade dessas informações, para que as pessoas não precisam se locomover à toa para as agências, porque muito boa parte delas não é lá que vai resolver. Então, tá bom, pessoal, obrigado, valeu, muito agradecido por todos que acompanharam nossa live aqui hoje. Muito obrigada.